Salve galera, José Olinda, colega de vocês do curso de Licenciatura em Computação da USUAB. Estou tentando aqui, acho que pela centésima vez, eu nunca utilizei um programa de gravação de tutorial para mostrar para vocês a minha solução. Ela ficou um pouco extensa, um pouquinho difícil de entender, mas funcionou. Vou tentar compartilhar para vocês, vou tentar ser breve. Peço perdão aqui pela qualidade do áudio, pela minha voz horrível, meu timbre que é terrível, eu sei isso. Mas eu vou tentando ajudar vocês, vai que dá certo, né? Bom, eu vou ler aqui a questão para ver se facilita, né? Se clareia melhor o entendimento de vocês e se eu realmente entendi correto, né? Eu também passei de feito uma interpretação equivocada. A questão diz o seguinte: eu escrevi um algoritmo que converta seu nome completo em ASCII2, maiúsculas ou minúsculas, some as letras de cada palavra de maneira a obter um único número por palavra e por fim ordene o seu nome de forma crescente. Verifique se o seu algoritmo está correto e indique os valores para o seu nome no fórum, bem como a ordenação obtida. Ele dá o exemplo de Chuck Norris, soma a quantidade, soma aqui os valores dos caracteres, por exemplo, 77 para o C, 82 para o H, 95 para o U, e segue então fazendo essa soma. Soma Chuck, soma Norris, e essa soma ele faz uma comparação. Como 416, que é a soma de Chuck, é menor do que 537, então ele mantém a mesma ordem de Chuck e Norris. Se digitarmos Norris e Chuck, ele vai estar dando exatamente o resultado, porque a palavra Norris ela tem uma soma com relação aos seus correspondentes ASCII2 maior que Chuck, então ela fica por último, Chuck primeiro. Consegui aqui fazer o algoritmo funcionar. Testei aqui com o meu nome, vou executar novamente. Executar aqui novamente, pressionar F9 e vou testar aqui usando exatamente a expressão Chuck Norris. Peço perdão com relação ao aviso da bateria descarregando, mas meu notebook está terrível, ele vai ficar assim durante todo o vídeo. Então vamos lá, digitei Chuck, dei o primeiro espaço, então meu algoritmo sabe que eu finalizei a primeira palavra. Digamos que por engano eu tento digitar mais de um, ele não aceita, ele aceita somente um, ele só vai contar um para a minha palavra. E agora eu vou digitar Norris, certo? Pressionei Enter, a palavra foi encerrada, certo? O texto foi encerrado e ele faz o seguinte: seu nome é ordenado de acordo com a soma dos caracteres ASCII2 e ele mostra que Chuck Norris. Eu vou soprar mais um teste, vou executar novamente e vou digitar dessa vez Norris Chuck. Então ele ordena como Chuck Norris. Só mais uma execução, eu vou tentar o nome completo. Vamos aqui o nome do meu pai, é um nome relativamente grande. Antônio Gomes, lembrando, ele só pega um espaço, estou tentando vários, mas só pega um. Da Silva. Antes de teclar Enter, né, obviamente, por ser bem menor, ter menos caracteres, e ser caracteres pequenos, D e o A, consequentemente, provavelmente o DA ele vai vir primeiro nesse nosso nome. Então, ver se é isso, teclei Enter, finalizei a palavra e ele organizou como Da Neto Gomes Silva Antônio, certo? Então, vamos entender o nosso bom e velho algoritmo. Vou tentar ser didático e ao mesmo tempo breve. Primeira linha, Program Chuck, certo? O que eu fiz aqui? Como de praxe, o Pascal exige que você dê um nome ao seu programa. Esse nome foi Chuck, certo? Esse nome poderia ser qualquer coisa, desde que ele iniciasse com uma letra, certo? Com uma letra ou com um underline. Ele não aceita que você inicie com números, né? Ele não aceita que você inicie com números, nem com caracteres especiais. Após iniciar com um underline ou com uma letra, caractere alfabético comum, você pode inserir números, certo? E mais caracteres alfabéticos e ainda underline. Nada de espaço, traço ou caracteres especiais. A biblioteca UseCRT, pessoal aqui, o comando use ele adiciona units, unidades, ou então bibliotecas, e ele tem uma biblioteca padrão chamada CRT. Por que eu adicionei essa biblioteca? Tecnicamente para nada, ela não vai servir de nada, é porque como eu programava em Turbo Pascal, programava em Delphi, ele exigia, então eu acabei iniciando a fazer isso, mas não serve de nada, certo?
Bom, vamos aqui às variáveis. Iniciei aqui a declaração das minhas variáveis, vou reservar espaço na minha memória, tá? Para que eu possa conseguir fazer as operações que eu pretendo. Inicialmente, a variável tecla e a variável enter, do tipo char. Por que do tipo char? Eu quero um caractere apenas para essa variável. Depois, a variável temp do tipo string, para ele armazenar temporariamente, quando eu for fazer a troca, aliás, a ordenação, né, das palavras digitadas, certo? Vou precisar de uma série de contadores. Vou precisar de um contador chamado espaço, para estar armazenando quantos espaços foram digitados. Um contador chamado x, para armazenar a quantidade de palavras inseridas. Um i, para ajudar na exibição, fazer um for para exibir o meu vetor, e também para coletar esses dados desse vetor. Uma variável chamada j, para poder facilitar também, vou utilizar em um outro for para ajudar na hora da ordenação, utilizando o método BubbleSort, certo? Em Pascal. Uma variável troca, que ele vai estar recebendo temporariamente o valor da soma de uma determinada palavra durante o método BubbleSort. E esse NumTecla aqui ele é inútil. Eu criei ele porque eu poderia estar vindo a utilizar, mas não precisei, acabei descartando. Então, todas essas variáveis contadoras aqui do tipo integer. Criei um vetor chamado palavra, então disse que ele é um array com o seguinte tamanho, ele vai de 1 até 1000, é o meu intervalo desse array. Por quê? Eu previ o seguinte, como é um nome de uma pessoa, eu acho que ninguém vai ter um nome com mais de 1000 palavras, né? Se tiver, eu acho que eu também não teria paciência de digitar no nosso algoritmo, né? Bom, então essa palavra ela é um array de 1 até 1000 do tipo string. Criei um outro array, chamei de caractere, você pode chamar de qualquer outro nome. Ele tem a mesma dimensão de 1 até 1000 do tipo inteiro, tá certo? Integer. Por que do tipo inteiro? E por que com o mesmo intervalo? Do tipo inteiro, porque ele vai pegar cada elemento desse array, vai transformar em inteiro e vai somar. Então, se ele vai somar cada array desse, para cada elemento de array de palavra, deve existir um elemento correspondente em caractere. Por isso, o intervalo tem que ser o mesmo. Bom, vamos iniciar o nosso bloco principal. O bloco principal aqui no Pascal, ele inicia-se no begin e finaliza no end ponto, certo? Finaliza no end ponto. Tá aqui o begin, aqui o meu end ponto, certo? Bom, linha 10 eu inicio o seguinte, eu gosto de sempre interagir com o usuário, eu acho que com a tela preta, sem aparecer informação nenhuma, simplesmente o caractere piscando, o usuário digitar alguma coisa, sem saber ter a mínima noção do que é aquilo, não é legal. Então eu gosto de colocar uma certa interação com o usuário. Eu utilizo o comando writeln para escrever e finalizar a linha, certo? E vai estar fazendo o seguinte, programa para ordenar as partes do seu nome. Ele vai imprimir essa frase, certo? Aqui na linha 11 vai imprimir outra frase, só uma firula, né? Um enfeitezinho, simplesmente uma linha para separar, né? A primeira frase. E na linha 12 aqui eu tenho um comando, novamente o writeln, e a frase que vai dar uma ordem para o usuário, para ficar fácil do que ele entender o que ele vem a fazer. Vai dizer o seguinte, digite seu nome completo, certo? Então vai aparecer na tela e ele vai ter uma ordem, vai ter algo, certo? Uma informação que ele possa vir a executar. Bom, apesar de ter a ordem, o nosso programa ele ainda não está preparado para receber o que o usuário digita. Vamos já preparar. Vamos primeiro iniciar as variáveis. A variável enter é uma variável do tipo char. Eu iniciei ela com o valor jogo da velha 13, ou seja, número 13. Ela tem o número 13 que corresponde ao caractere char do enter, certo? O espaço aqui, o char no ASCII2, certo? O espaço aqui é um contador para saber quantos espaços foram digitados. Eu disse aqui que ele inicia-se em 0. O x ele vai contar o número de palavras. Tá? Eu iniciei ele aqui por 1 para facilitar nos meus loops aqui, certo? Então, x igual a 1, espaço igual a 0 e o enter tem o valor 13. Então, vou iniciar um laço de repetição, repeat. Ele inicia-se com a palavra repeat, finaliza-se com a palavra until. Por que eu utilizo o repeat? O repeat ele garante que essa funcionalidade ela vai ser executada pelo menos uma vez. Veja, no until, ou seja, na finalização,
eu executo, útil significa até, eu executo um teste. Então, esse teste só é feito depois que o laço é executado. Então, eu garanto que ele é executado pelo menos uma vez. E é isso que vai ser interessante para mim. Eu quero que pelo menos o usuário digite alguma coisa. Nem que isso seja Enter, certo? Mas que ele execute pelo menos uma vez. Por isso, eu não utilizei o while, por exemplo, que ele faria a verificação já no início. Preferi fazer a verificação no final. Deste modo, utilizei o repeat. Bom, iniciei o Enter, o espaço X, mas não preparei o computador para receber o que o usuário digita. Vamos agora. A linha 17, eu crio a variável tecla e digo que ela recebe o read key. Esse comando ele vai receber tudo que o usuário digitar. Então, tudo que o usuário digitar, ele joga na variável tecla, certo? Então, o usuário vai digitando a palavra, ele vai pegando caractere por caractere e jogando a variável tecla. Ela só pega um por vez. Então, pegou a variável tecla, vamos verificar o seguinte. Vamos saber se houve digitação de espaço e se essa digitação foi maior do que 2. Aliás, maior do que 0, foi diferente de 0. Se ele já digitou 1, 2 ou quantos espaços tem vindo a digitar. Se esse espaço ele for diferente de 0 e a tecla digitada não for novamente um espaço, o que é que vai acontecer? Para que eu criei esse if? Se o cara já digitou algum espaço, e ele vai digitar novamente o espaço, eu não quero que ele faça nada, porque se ele fizer alguma coisa, o nosso vetor ele vai começar a armazenar esse espaço, e vai dar problema. Eu não quero que ele armazene nem exiba os espaços. Se o cara digitar 10 espaços, eu quero que ele exiba apenas um. Então, se esse espaço for diferente de 0, então ele vai passar para a próxima verificação. Vai verificar também se a tecla digitada ela é diferente de um espaço. Se for, o que é que vai acontecer? O cara já digitou diversos espaços e vem digitando um A, um B, um C, ou seja, iniciando uma nova palavra, está digitando outra coisa que não seja um espaço. Então vamos zerar os espaços, certo? O cara já digitou esse espaço várias e várias vezes, viu que só aparece um, começou uma nova palavra, então o que é que vai acontecer? Vamos zerar o espaço, certo? Para ele poder saber quando a palavra vai terminar no próximo espaço. E vamos dizer que x, que é o que conta as palavras, vai aumentar 1. Se o cara digitou vários espaços e começou uma nova palavra, então ele já vai para a palavra 2, 3 e assim sucessivamente, certo? Então está na palavra 1, palavra 2, assim por diante. Esse primeiro if faz isso. Verifica se o cara digitou mais de um espaço, verifica se a próxima tecla não é um espaço. Se não for, então ele parte para a nossa próxima palavra. Bom, ainda trabalhando com os espaços, vamos verificar se o cara não digitou nenhum espaço ainda. Se ele não digitou, é o cenário ideal, o cara iniciou aqui o nosso algoritmo, nosso programa, não tinha digitado nenhum espaço, vai digitando teclas convencionais, então ele entra dentro desse if. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho um bloco begin desse if, que ele inicia o seguinte. Na linha 25, ele vai utilizar o comando write. Ele vai escrevendo na tela o que o cara digitou, a tecla A, B, C, D. À medida que ele for pressionando os caracteres, vai aparecendo um na tela, para que ele saiba o que ele digitou. A partir do que ele digitou e do que foi exibido na tela, vamos estar verificando se um número, esse OR que retorna um número, o número da tecla inserida é diferente de 13, ou seja, do Enter. Aqui a gente poderia até substituir por Enter, se a gente quisesse. Eu coloquei o 13 aqui por facilitar, para a gente não ter que fazer conversão do tipo, certo? Vamos verificar também, certo? Fazer um i aqui, ó, se a tecla digitada não é o espaço. Então o cara não digitou qualquer coisa diferente de Enter ou de espaço, ele vai estar armazenando isso no vetor. Ele vai pegar o vetor correspondente ao número da palavra, primeira, segunda, terceira, assim por diante, vai pegar o valor inicial, que estava inicialmente nulo, e vai somar com a tecla. Então, à medida que esse loop for se repetindo, ou seja, que o cara for digitando novas teclas diferentes de Enter, ele vai adicionando essa palavra, certo? E isso se ele não digitar Enter nem espaço. Porque ele só entra aqui, ó, se o espaço for diferente de 0. Bom, vamos verificar, vamos fazer o mesmo com o que fizemos com a palavra, só com caractere. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o caractere X, ou seja, caractere correspondente ao número da palavra, primeira, segunda, terceira, e assim sucessivamente, recebe ao valor anterior dele, que inicialmente é nulo, mais o número,
que o word, o número da tecla, certo? Então, se eu digo A, ele vai pegar o 65, o B, o 66, e assim por diante vai somando dentro de caractere. Então, à medida que ele completa a palavra, ele já soma os seus caracteres. Quando ele finalizar a palavra, ele já sabe qual o tamanho daquela palavra, certo? Finalizou esse if, ele vai fazer o seguinte, vai verificar se a tecla digitada for o caractere 32, ou seja, se for o espaço. Se for, ele vai contando o espaço. Para que contar o espaço? Para que quando esse espaço aumentar e ficar diferente, de zero, ele venha para esse if, zere os espaços e pule para a próxima palavra. Por quê? Porque o nosso vetor não interessa espaço, somente caracteres, tá? Nem espaço, nem enter. Bom, esse laço vai estar repetindo isso N vezes até o cara digitar um Enter. Vamos agora à parte da ordenação, a parte mais difícil. Bom, utilizei um WriteLN para ele limpar a tela, ficar uma linha vazia. Depois o WriteLN com a linhazinha pontilhada para separar, só firula, só para ficar bonitinho, digamos assim. Um WriteLN com a mensagem para que o usuário saiba o que aconteceu. Né? Ele vai dizer o seguinte: seu nome é ordenado de acordo com a soma dos caracteres ASCII2. E aqui novamente eu tenho meu carregador me atrapalhando. Aqui eu já tenho carga suficiente, vou tirar ele aqui. Pronto. Tenho carga. Então vamos lá. Depois que ele avisa que o nome vai ser exibido em ordem crescente de acordo com os caracteres ASCII2, o que vai acontecer? Eu vou iniciar aqui uma ordenação utilizando um método, tá, popularmente conhecido por ordenação de vetores, chamado Bubble Sort, certo? Bubble Sort. Depois a gente pode estar comentando sobre esse método Bubble Sort. Eu vou explicar só por cima. Ele inicia-se com um for. Tá? Essa variável for, ela pega o tamanho de palavras, se o cara digitou 10 palavras, então o inicia-se com 10, e ele utiliza um decremento, down to, certo? Down to, ou seja, ele vai reduzindo esse nosso for até chegar em 1. Então, se tem 10 palavras, ele pega pela última e vai ordenando até a primeira. Depois, ele tem aqui um novo for, certo? Ele tem um novo for, em que ele pega um contador J, eu criei inicialmente o contador J, lá em cima, que ele vai do 1, na primeira palavra, até o x menos 1, ou seja, a penúltima palavra, certo? A penúltima palavra. Ele faz o seguinte, ele verifica se o caractere, a gente tem que analisar, ordenar pela soma dos caracteres, né? Então, se essa variável, tá? Essa variável que vetor, se esse vetor caractere, J, ou seja, primeiro, né? Inicialmente o primeiro, é maior do que o seguinte, por exemplo, o seguinte. Se o primeiro for maior que o seguinte, o que é que ele vai fazer? A variável troca vai armazenar esse primeiro, certo? O primeiro valor receberá o segundo receberá o primeiro. Então a gente tem o primeiro trocando de posição com o segundo. Isso no caso do primeiro valor, né, do caractere, ser maior do que o segundo. Se não for, ele simplesmente não faz nada, deixa na posição. Isso ele vai fazer com todas as palavras. Ele pega com todos os caracteres, de acordo com a quantidade de palavras. Ele pega a última, vai verificando com todas elas, faz a primeira ordenação, aí vai pegar a penúltima, verifica todas elas e assim por diante. No final, a gente vai ter um vetor com a mesma quantidade de posições, só que agora ordenado, certo? Essa parte da ordenação é um pouquinho difícil de entender, mas vocês podem pesquisar pelo método Bubble Sort. Eu vou até escrever aqui na frente, no comentário, eu vou colocar barras duplas. O método se chama Bubble Sort, certo? Dessa forma ele vai trocando, ó, caractere a caractere até chegar na última palavra. Isso na primeira vez. Ele faz a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, ou seja, repete quantas vezes, quantas palavras, quantos elementos esse vetor tiver, tá? Até conseguir ordenar todas elas. Pessoal, feito isso, acabou o nosso programa. Simplesmente precisamos escrever. Vamos abrir aqui, ó, mais um for, certo? Abrir aqui mais um for.
esse for ele inicia-se em 1 e vai até x, para que ele consiga escrever todos os elementos desse vetor, e ele simplesmente escreve o vetor, né, o vetor palavra, da posição i, ou seja, a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra, até a quantidade de palavras que forem digitadas, separando sempre por um único espaço, certo? Vamos compilar novamente, vamos fazer um teste, vamos digitar licenciatura em computação. Vamos ver o resultado e ficaria em computação licenciatura. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender, né, dado uma luz para vocês, né? Peço perdão se não consegui ser didático o suficiente, mas se vocês precisarem de algum auxílio, de alguma ajuda, é só avisar pelo WhatsApp, pelo Facebook, que a gente tenta clarear, certo? Abração e até o próximo final de semana.